Dando aqui início, a Folha de São Paulo noticiou esses dias, dia 29 agora, final do mês, após comparações com A Última Ceia, Paris 2024 diz que não havia intenção de ofender. Vocês devem ter acompanhado a abertura, todo mundo viu, as pessoas preferiram acreditar nos seus próprios olhos, estava todo mundo vendo que era uma representação da Última Ceia, mas você ia nas redes sociais e os petistas do mundo, porque o petismo é uma coisa que você consegue detectar fora do Brasil, é um comportamento, e aí você estava vendo o equivalente ao petismo querendo te convencer que não é a representação da Santa Ceia, é o Dionísio. Aquele papinho sem pé nem cabeça. Aí tá aí agora. Os próprios organizadores reconhecendo e falando, foi mal aí, viu? Não fizemos de propósito. Os organizadores da Olimpíada de Paris pediram desculpas a grupos católicos e cristãos pela cerimônia de abertura que parodiava o quadro A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Então, parabéns aí, petistas. Vocês defenderam o indefensável. Aí, pegando aqui um gancho no cristianismo, cristã, Raíssa faz gesto proibido e brinca sobre uma possível advertência. Vocês devem ter visto, todo mundo comentou sobre isso daqui, mas não tinha comentado ainda em vídeo. Antes de uma de suas apresentações, a brasileira virou para a câmera de transmissão oficial uma mensagem religiosa em língua de sinais. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela faz assim mesmo com a mão, não sei reproduzir, me perdoe. E aí a UOL diz que a mensagem, como qualquer outra de cunho religioso ou político, é proibida pelo Comitê Olímpico Internacional. Aí, a ser questionada, a Raíssa explicou a intenção da mensagem. Só falar pro mundo que Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Tá ouvindo nas redes sociais, todo mundo deve ter visto. E aí, o engraçado é que Olimpíadas 2024, COI notifica Brasil após mensagem religiosa de Raíssa Leal em Libras. Aí o petista vai te falar o seguinte, mas são as regras. São as regras. Que baita regra, né? Baita regra. Nossa senhora, meu Deus do céu. Meu Deus, que regra sensacional. Quem foi que criou essa regra, né? Com certeza alguém com um coração muito bom. Aí você vê o petismo em seu ápice, Revista Fórum, um dos 3 grandes blogs do petismo, foi Revista Fórum, Brasil 247 e Diário do Centro do Mundo. É a santíssima trindade do petismo. Paris 2024, o crentismo toma conta do esporte olímpico. Isso é em que incomoda a turma do Lula. Por outro lado, você vê o contraponto. Bolsonaro ontem comenta sobre o caso da Raíssa. Ele compartilha ali a nota. Raíssa pode ser punida após mandar mensagem religiosa em Libras, o que é considerado proibido. E o Jair comenta o seguinte, os progressistas odeiam o cristianismo, não porque ele ofende minoritários, pois não ofende. Ao contrário, o cristianismo acolhe todos. O problema dos progressistas com o cristianismo é o sistema de valores que este último ensina, um grande obstáculo ao avanço do comunismo. Com a destruição dos valores ocidentais, da família, do que nos une, do que nos faz perdoar, do que nos faz buscar sempre evoluir, nos transformamos em seres meramente de carne, sem alma, sem reação, sem espírito, desleixados, sem fé, de fácil controle físico e mental, então nos tornam massa de manobra, fabricadas pelo sistema e gratos pelas migalhas que lhe devolvem depois de lhe roubarem absolutamente tudo, principalmente o que te valoriza e te põe em pé todos os dias. Não à toa, o cristianismo foi dura e mortalmente perseguido em todos os regimes comunistas do século XX e ainda é no século XXI, em cada momento vestindo a roupagem diferente para o cumprimento do mesmo objetivo, controle absoluto. Basta ver o que ainda acontece em lugares como Nicarágua, Venezuela, Coreia do Norte. A história e o que os seus olhos veem não mentem como os tradicionais veículos de desinformação pagos com o seu dinheiro. Por fim, estão ajudando a completar o ciclo, censura-se a internet para facilitar a conquista do fim desejado por esta gente. Será que Lula vai comentar sobre esse caso aqui da Raíssa? Será que o Lula vai falar alguma coisa? Será que o Lula vai falar alguma coisa? Não sei. Será que os
pré-candidatos a 2026. Vamos falar alguma coisa também sobre isso? Tomara também desaparecida, né? Tá todo mundo trabalhando aí, deve ser as eleições municipais, tentando se cacifar para 2026, né? Montar suas bases. Treino de triatlo é cancelado por água suja e material fecal no Senna. A nadadora falou, rapaz, não quero nem falar para vocês o que eu acabei vendo, né? O cheiro não tá nada bom. Aqui é Paris. Essa nota aqui podia ser só uma daquelas, mas olha os absurdos. Mas para mim o principal ponto dessa questão é que rio e rio sujo significa poluição, o que significa um distrato com o meio ambiente. Como é que a França do Macron, que não consegue cuidar de um rio com todo o dinheiro que eles possuem, como é que eles querem dar pitaco no Brasil, pitaco na Amazônia, falar até onde a fronteira agrícola do Brasil pode ir, pode deixar de ir, se o Brasil preserva muito, preserva pouco? Pelo amor de Deus, né? Essa gente devia cuidar do quintal deles primeiro. Aqui não é nem o quintal, aqui é a sala de estar. Conserta a tua sala de estar antes de querer vigiar e dar pitaco no país dos outros. E aí, só para encerrar, duas coisinhas bem rápidas. Vocês devem lembrar, na semana passada, a Mônica Bergamo ficou irada com a Janja após ela ser enganada. Levaram para Mônica Bergamo a fofoquinha, que Janja está reformando a sala dela. A Mônica Bergamo checou com os assessores, falando que era mentira. Dias depois, a informação era verdadeira, em outro portal de imprensa. Aí a Mônica Bergamo ficou revoltada. E aí agora ela começou, né? A sua retaliação à Janja. Nada escapa a equipe de assessores que acompanham Janja, a França, né? Eles têm como missão principal, além de auxiliá-la na viagem, registrar tudo que a primeira-dama faz em compromissos públicos e dar a maior visibilidade possível a seus passos. As melhores cenas capturadas pelas câmeras dos funcionários do governo que trabalham com ela são editadas e publicadas. A própria Mônica Bergamo coloca, né? Janja está desidratada, Janja aplaude o vôlei, Janja recebe a prefeita de Paris, Janja contra Macron e amiga Brigitte. Uma equipe de funcionários do governo foi à França para assessorar, filmar e divulgar tudo o que a primeira-dama faz. É um perfil lá no Twitter, eu gosto de seguir, que a Bia da Caserna, ela fala, foi feita de trouxa e agora tá com raivinha. É o jornalismo brasileiro. Mônica Bergamo tem uma coluna que é lida por tantas e tantas pessoas e ela usa sua coluna apenas para se vingar, né? Movida por puro ressentimento pessoal de Janja, que é sua amiga no final do dia. Aqui é aquela briga que passa 1 ou 2 semanas, tudo volta pro normal. Essa Olimpíada, no final do dia, a grande medalha que a imprensa ganha é de, sei lá, descompromisso com o Brasil. Ódio profundo à nação, né? Nas Olimpíadas, normalmente se ganha a medalha de honra ao mérito, né? Os jornalistas merecem ganhar a desonra ao mérito. Mas vamos lá. Vamos falar do senhor Nicolás. O senhor Nicolás Maduro. Mas antes, nem lembrava que eu tinha colocado isso aqui. Eu acho fantástico esse tipo de nota. Porque deixa bem claro quem tá de um lado, quem tá do outro. Se você, brasileiro, que está me vendo aqui, ou por um acaso você recebeu esse recorte, ou por um acaso, sei lá, você tá vendo esse áudio em algum lugar, e você está vendo essa matéria da Veja, e você acha, ou você não consegue compreender o que o Alckmin foi fazer no Irã, ao lado de alguns líderes de grupos extremamente polêmicos, saiba que você é bolsonarista. Alckmin vira alvo de bolsonaristas por evento com o líder do Grupo H no Irã. Pronto. Alvo. Bolsonaristas. Só quem se incomoda são os bolsonaristas. Se você não está incomodado, você é petista. Ou você pode ser um democrata também. Mas se você acha que isso aqui não é bacana, você é bolsonarista. Não é extrema-direita, não é liberal, é sempre o bolsonarista. É incrível. Incrível. Procura uma nota da imprensa mostrando alguém reclamando do governo, alguma crítica realmente contundente, principalmente coisas que envolvem agenda de costumes. Só tem os bolsonaristas. Como que pode, né? Maduro. Randolph, de tanto assistir a Globo News, foi doutrinado. E deu ontem uma entrevista pro Sakamoto no UOL, com a mesma tese que Maduro não é nem direita, é bolsonarista.
A oposição queria no Brasil um regime de Maduro com Bolsonaro. E o que o Maduro está querendo na Venezuela é um regime dele próprio, é um regime bolsonarista com Maduro. Então, um é face do outro, é contra a face do outro. Pronto. Um é cara e coroa do outro. Se vê a miúde, Sakamoto, são cópias. Lá, o mesmo questionamento ao processo eleitoral que faziam aqui para deslegitimar o processo eleitoral, o Maduro faz na Venezuela. A mesma utilização do aparato bélico do Estado para intimidar eleitores é o que o Maduro faz na Venezuela, é o que o bolsonarismo faz aqui. Eu acho muito cara de pau da oposição bolsonarista, que é tão maduro quanto o regime, que é tão identificado com o regime do Maduro, quanto os métodos que tentavam utilizar aqui. O que existe, eles queriam um regime igual ao do Maduro no Brasil, só que com Bolsonaro no poder. São duas faces da mesma moeda. São duas faces da mesma moeda. Então, eu acho que falta coerência e falta um pouco de semancol para a oposição bolsonarista ao apontar os dedos sobre o regime de Maduro aqui para o Brasil. Que loucura, né? Senador da República. Maduro, bolsonarista. O Bolsonaro, madurista. Se você falou uma coisa, não, você é extremista, crime de ódio, não sabe nada. A oposição tem que tomar simancol. Se tornou uma loucura o Brasil. Cara, que se tornou não, já há muito tempo, né? Mas tá cada vez pior, sabe? Até a oposição já foi um pouquinho mais inteligente. Aí vem o Pedro Doria, o garoto de recados do Armínio Fraga. A mesma tese. E assim, uma coisa é quando a Globo passa vergonha. Uma coisa é quando é a Globo. Você fala, não, beleza, a Globo, a gente sabe que é a Globo. Aí vem a Globo. Aí depois vem a Folha de São Paulo. Falando, né, que soltou aquela nota. Qual era a nota da Folha, a manchete? Era mais ou menos uma ditadura de fazer inveja a Bolsonaro. Eu acho que essa era a matéria da Folha, algo assim. Aí depois vem o Estadão. Aí depois vem políticos. Aí depois vem mais jornalistas da Globo. Aí depois vem os convidados da Globo que dão entrevista falando que não, Bolsonaro e Maduro são a mesma coisa. Aí vem o Rodolfo Rodrigues. Agora vem Pedro Doria. E aí me perdoa. Uma coisa é uma pessoa surtada. Outra coisa é duas pessoas surtadas. Outra coisa é um surto coletivo. Isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Não é coincidência. O que a gente tem que tirar de impressão desse fato é que você vê, existe uma coordenação. Ela pode nem ser um negócio assim, não, todo mundo pega, tem um grupo de WhatsApp e fala, ó, a nossa narrativa é essa, todo mundo emplaca. Mas você consegue perceber que quando alguém coloca uma tese que na cabeça deles, olha, isso aqui vem na direção, você vê que todos seguem. Todos seguem. Sabe aquele não, né? Como é que podia falar isso? Pensa no seguinte, pensa que você faz parte de um grupo. Pronto. Não dizem que determinados grupos têm apertos de mão secreto, uma coisinha aqui, um detalhezinho a colar, que você fala, opa, isso aqui é meu coligado. Isso aqui a gente se entende, sabe? Você vê ali uma tatuagem que você se identifica, olha, estamos no mesmo time. É como se essa turma toda, eles conseguissem se reconhecer, como se eles tivessem uma tatuagem especial que mostram que todos eles são democratas. É quando eles veem o coleguinha falando e falam, eita, será que esse é o briefing que eu tenho que repetir? Todo mundo começa a repetir a mesma coisa, bicho. A mesma coisa. Um dos primeiros a colocar a tese que, com a questão do Maduro, Lula mostra que ele não é democrata. Aí depois vão ver a Magalhães, Miriam Leitão, editorial do Estadão, editorial da Folha, Fabiano Lana. Quem mais falou sobre isso também? Saiu no Metrópolis, algo assim do gênero, tweets. Quem veio na vanguarda foi o Pedro Doria. Depois todo mundo sai repetindo. É coincidência, é coincidência. Mas vamos aqui ouvir o que ele diz, ó. Rapidinho, 20 segundos. O Bolsonaro de lá não é Maria Corina, mesmo que ela seja de direita, mesmo que ela seja uma política dura. O Bolsonaro de lá é Nicolás Maduro. Quem usou a polícia para tentar evitar que as pessoas votassem foi o governo Maduro. Quem manipulou o sistema eleitoral foi Maduro. A gente não confia no TSE porque é autoridade eleitoral. A gente confia no TSE porque conduz eleições transparentes. Bolsonaro manipulou a eleição? Tu é burro, viu, Bolsonaro? Tu manipulou a eleição e tu ainda perdeu? Minha nossa senhora, como tu é um incompetente. Tu manipulou a eleição e ainda perdeu. Rapaz, que viagem, né?
Que viagem. Que viagem. Mas enfim. O grande fato foi na noite de ontem. O secretário de Estado dos Estados Unidos afirma que o opositor Edmundo González venceu a eleição presidencial na Venezuela. Em comunicado, Antony Blinken diz que a declaração da reeleição de Maduro veio sem nenhuma evidência de apoio. O presidente propôs retomar diálogo com os Estados Unidos. E aí, muito melhor do que ficar lendo a repercussão na Globo, que só está repercutindo o que saiu na FP. Como sempre, o que eu recomendo para vocês, vão na fonte primária. Primeiro, um tweet, que aí é muito resumido, né? A gente vai olhar a nota mesmo oficial, mas o tweet lá do Blinken. Os dados eleitorais demonstram de forma esmagadora a vontade do povo venezuelano. O candidato da oposição democrática, Edmundo González, obteve o maior número de votos nas eleições de domingo. Os venezuelanos votaram e seus votos devem contar. Eu gosto disso, oposição democrática. Isso me deixa com a pulga atrás da orelha. Mas tudo bem. Ele fez questão de tudo que ele falou na nota, de destacar que, olha, ele venceu de forma esmagadora. A nota oficial é essa, tá ali, ó, Departamento de Estado, tem até um selinho, ó, um site oficial do governo dos Estados Unidos. Veja como você sabe, para provar que é o site oficial. Avaliando os resultados da eleição presidencial da Venezuela, comunicado de imprensa, Antony J. Blinken, secretário de Estado, 1º de agosto de 2024. Aí a nota... Tem o primeiro parágrafo assim, loroteiro. Queremos parabenizar os venezuelanos que foram votar. Que não fala nada no final do dia. E aí começa mesmo no segundo parágrafo, que é aquele ali, ó. A rápida declaração do CNE de Maduro como vencedor da eleição presidencial veio sem nenhuma evidência de apoio. O CNE ainda não publicou dados desagregados ou nenhuma das folhas de contagem de votos, apesar dos repetidos apelos dos venezuelanos e da comunidade internacional para fazê-lo. E aí, gente, tem um ponto que é o seguinte. Veja como são as coisas. Eu não sei se o valor da oposição está correto. Eu não sou estatístico. Eu não sei se o que está colocando realmente comprova de forma esmagadora que é o González é o vencedor. Mas a oposição, pelo menos, conseguiu divulgar algumas atas. Não todas, mas algumas. Uma quantidade substancial. O Maduro não consegue divulgar as mesmas atas? Talvez um pouquinho mais? Vai falar, não, a gente não consegue divulgar 100%, mas tem aqui uns 70% pelo menos, o que mostra que eu ganhei. Nem isso, Maduro. Nem isso, cara. A oposição que não tem o CNE na mão consegue divulgar alguma ata. O Maduro não. O Maduro, e você tem que aceitar. Eu acho muita cara de pau o Biden e o Lula cobrar do Maduro. Eu acho cara de pau. Eu também acho muita cara de pau o Maduro não apresentar nada. Pra mim tá todo mundo errado. Comissão de Observação Independente do Carter Center relatou a falha do CNE em fornecer os resultados oficiais em nível de distrito, bem como irregularidades ao longo do processo, tiraram qualquer credibilidade do resultado anunciado pelo CNE. Pois é. Enquanto isso, a oposição democrática publicou mais de 80% das folhas de contagem recebidas diretamente das sessões eleitorais em toda a Venezuela. Eu não sei se foi 80% de todas as folhas, mas apresentou. Cadê o Maduro? Maduro tá mais desaparecido do que o Lula na época da eleição, não estava escondido. Amando da Rede Globo. Brincando, não foi amando da Rede Globo, não. É só a rede de falar. É porque a gente fazia piada que você só ia em ambiente controlado, né? Estética cenográfica da Globo, pra fingir que tinha apoio. Essas folhas de contagem indicam que Edmundo González, o Rútia, recebeu a maioria dos votos nesta eleição por uma margem intransponível. Observadores independentes corroboram esses fatos e esse resultado também foi apoiado por pesquisas de boca de urna no dia da eleição e contagens rápidas. Nos dias desde a eleição, consultamos amplamente parceiros e aliados ao redor do mundo e, embora os países tenham adotado abordagens diferentes para responder, nenhum concluiu que Maduro recebeu a maioria dos votos nesta eleição. Nenhum. Nossa. Nenhum. Além disso, os Estados Unidos rejeitam as alegações infundadas de Maduro contra os líderes da oposição.
As ameaças de Maduro e seus representantes de prender os líderes da oposição, incluindo Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado, são uma tentativa antidemocrática de reprimir a participação política e manter o poder. A segurança dos líderes e membros da oposição democrática deve ser protegida. Todos os venezuelanos presos, enquanto exerciam pacificamente seu direito de participar do processo eleitoral ou exigir transparência na tabulação e anúncio dos resultados, devem ser libertados imediatamente. As forças policiais e de segurança não devem se tornar um instrumento de violência política usado contra os cidadãos que exercem seus direitos democráticos. Parabenizamos Edmundo Gonzalez Urrutia por sua campanha bem-sucedida. Agora, é momento para os venezuelanos começarem as discussões sobre uma transição respeitosa e pacífica de acordo com a lei eleitoral venezuelana e os desejos do povo venezuelano. Apoiamos totalmente o processo de restabelecimento das normas democráticas na Venezuela e estamos prontos para considerar maneiras de reforçá-lo em conjunto com nossos parceiros internacionais. Esse final aqui que eu não entendi o que ele quis falar. Ele está pronto para ajudar no processo uma vez que o Maduro sai do poder, é isso que ele vai reforçar. Não, o Maduro saiu, ele vai reforçar a democracia, vamos tirar as sanções e tudo mais. Ou ele está falando que se o Maduro não sair, ele vai reforçar as pressões junto com seus parceiros internacionais para ver se o Maduro sai. O que eu sei que ele falou em alto e bom tom. Maduro perdeu. E agora? Ontem o governo publicou a nota, junto com Colômbia e México, que fala, não fala nada. Não reconhece o Maduro, pede as atas, e é só isso. Hoje já é sexta-feira, hoje completa 5 dias inteiros desde o fim da eleição. De quando acaba a eleição, 5 dias. Foram 5 dias completos. E o Maduro ainda não conseguiu apresentar as atas. E se eu tivesse que dar um palpite, fazer uma aposta, eu falaria que o Maduro não vai apresentar e que vai ficar por isso mesmo. É minha aposta. Tá caminhando para essa direção. O assunto tá começando a dar uma esfriada. Ninguém tá ligando mais tanto. Claro que eu penso que o brasileiro está mais incomodado com a Venezuela do que qualquer outro país. Mas até que o próprio venezuelano. Que o brasileiro acordou para a política, deve ser por causa disso. Aí vem o Leandro Loyola. Maduro ficou pesado de carregar. A postura do governo Lula de exigir que a Venezuela divulgue as atas de votação antes de reconhecer o resultado da eleição em domingo é um tratamento duro e inédito para os padrões das relações entre os dois países nos últimos 20 anos. Tem quanto tempo que nós estamos falando isso? Falando, gente, presta atenção no que está acontecendo. Olha as entrelinhas. Não olha só a mensagem direta. Olha o que o Lula está fazendo em relação ao comportamento normal do PT. Olha a demora da Gleisi Hoffmann para abrir a boca. Beleza que a nota do PT fala de reeleito, mas a mesma nota do PT que fala de reeleito está lá falando que espera que o CNE responda a todos os questionamentos da oposição. Não é normal. O Lula do passado jamais faria isso. Tem alguma coisa diferente. Isso não faz o Lula uma pessoa melhor. Só faz o Lula uma pessoa diferente. Ele só mudou de aliado preferencial. A chamada agenda globalista hoje está no topo das prioridades do governo Lula. Se lá atrás talvez fosse lá a agenda do Foro de São Paulo, vamos tentar aqui ser bem simplório, só para dar uns exemplos. Contudo, faz parte de uma estratégia defensiva num cenário adverso para o Brasil. Lula tem poucas saídas para um problema que ele mesmo criou. Lula está operando na ofensiva porque a Venezuela pode ser um problema maior em caso de vitória do Trump, afirma Matias Spector, professor da FGV. Neste cenário, a questão colocaria o Brasil em rota de colisão com os Estados Unidos. Portanto, trata-se de uma questão de precisão, como diria o diplomata Guimarães Rosas. E olha que engraçado. Você pega qualquer analista, eles vão falar a mesma coisa. E eu acho que eles estão certos. Não importa. O Trump, Kamala Harris, Michelle Obama, Clinton, qualquer um que colocarem na presidência, qualquer um colocarem, eles vão ter a mesma visão sobre a Venezuela e eles vão manter as sanções. Assim como qualquer presidente que também colocarem na cadeira americana, independente do partido,
ele vai ter uma posição minimamente similar à do seu coleguinha contra o país vermelho. E essa batalha econômica / política, tá, com o Partido Comunista. Aí você vem para o Brasil. Eu não suporto o Partido Democrata, porque é o promotor da agenda woke. É o Lula vassalo do Biden, que a gente fala. No Brasil, eu fico perguntando, será que um dia vai existir alguma agenda de interesse da nação? E aqui eu não estou entrando no ponto se o que os Estados Unidos estão falando com a Venezuela é certo, é errado, o que está falando com o país vermelho é certo ou errado. Aqui é só uma questão que você fala assim, ó, você vê que lá é um país dividido, é um país polarizado, mas pelo menos em torno de um tema, né, diferentes partidos têm uma visão mínima. Não, pô, tem que colocar o interesse do nosso país primeiro. Esse caso da Venezuela, ele abre tantos caminhos, estradas diferentes para ver o quão ridículo é a classe política brasileira. Preocupação zero com o Brasil. Mais zero, vez zero, vez zero, vez zero, vez zero. Ninguém liga pra porcaria nenhuma. É por isso que Lula só falou sobre a eleição na Venezuela depois de conversar com Biden. O governo americano sabe que as tais atas que comprovariam as votações não existem. Ao lado da Colômbia e México, o Brasil fez jogo de constranger Maduro, mas não deve romper com Maduro. Lula será mais crítico a Maduro? O Celso Amorim não vai sorrir? Lula não vai celebrar a Venezuela, mas não vai quebrar a Venezuela. E você vê, ele foi falar com Biden, mesmo Biden sendo um cara de esquerda. Não tem esse alinhamento automático, não. O Lula é de esquerda, logo que ele diz que ele tem que apoiar o Maduro. Não, pera aí, pô. Tá louco. O Estadão publicou um texto do New York Times, que eu acho que também vai na linha de outras matérias que saíram na imprensa. Eu nem vou entrar em detalhes, porque só de ler o texto e ver o resumo... Eu só li o texto porque eu vi que o Vilimil compartilhou no Twitter. E quando eu vi, eu falei, realmente, aí acho que... Se eu fosse comentar, eu falaria a mesma coisa. Está na matéria. Como a Venezuela e outros governos autoritários fraudam eleições para permanecer no poder. Maduro foi declarado vencedor da eleição, apesar das irregularidades generalizadas. 1º de agosto, 9h30 da manhã, escrito originalmente por Eve Sampson, do The New York Times. Aí você vê. Você quer se manter no poder para sempre? Primeiro, coopte diferentes braços do governo, como judiciário e corpo do legislativo. Segundo, limite os candidatos ditando quem pode concorrer. No Brasil, além de algumas pessoas não poderem concorrer, no Brasil você ainda tem a questão da necessidade de estar filiado a um partido. Então você ainda pode ter isso, né? Algum cacique partidário fala, não vou dar espaço pra você, não. Ou diz que vai te dar espaço, na hora final puxa o teu tapete. Terceiro, esse daqui, rapaz, crie cultura de medo, incutindo pavor nos eleitores com a ameaça à democracia. Eu Vilimil diz, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Vocês já viram isso em algum lugar? Esse de colocar mesmo com uma ameaça democrática. Rapaz, eu já vi isso na sessão da tarde, né? Ou não vale a pena ver de novo. Abrindo só um pequeno parênteses para eleições americanas. Kamala Harris já captou mais de 200 milhões de dólares desde que Biden deu apoio para ela. Isso foi dia 28, então já tá muito mais. 66%, gente que doou pela primeira vez. Aí você acha que é a maior parte disso daí, né, galera? Medo das ameaças democráticas que o Trump representa. O Atalaya fala assim, 200 milhões de dólares em uma semana. Trump tem boa chance de vencer, mas não existe isso de já ganhou. Até estão nas pesquisas mostrando que a Kamala vem crescendo, vem desdatando o Trump em algumas determinadas localidades. A ficar de olho. E coincidências, né? Coincidências. Há uma crise de confiança que o Supremo Tribunal enfrenta. Isso lá nos Estados Unidos. Kamala Harris está falando disso, né? O Supremo está passando por uma crise de confiança. É por isso que o Biden e eu apelamos ao Congresso para que aprove reformas críticas que ajudarão a restaurar a confiança no tribunal e a fortalecer nossa democracia. No momento, o Supremo lá está 6-3, mais à direita.
Aí os democratas nos Estados Unidos querem colocar tempo de mandato para não ser mais vitalício, porque agora eles não têm maioria. Basicamente regras de ética. E não querem que tenha a questão de imunidade, né, a crimes para presidentes que estejam em ofício, porque isso daí foi basicamente dado por Trump, né, diante da perseguição que ele vinha sofrendo. A turma da esquerda, ela nunca aceita a regra, só é democrática quando eles estão no poder. Se a Corte Suprema de lá tivesse 6-3 para a esquerda, ninguém ia querer mudar nada. Só querem mudar quando estão perdendo. Mas vamos voltar a falar de Venezuela para falar de Brasil, antes de falarmos de eleição municipal, porque eu acho que isso aqui tem a ver. A eleição na Venezuela, obviamente, ela impacta a América Latina, ela impacta o Brasil diretamente, faz fronteira com o Brasil. Se a Venezuela se desenvolve bem, seria bom para todo mundo, porque ela está comprando do Brasil, talvez ela tivesse alguma coisa boa para vender, né, ajudar todo mundo. Se ela está bem também, ela pode ajudar a proteger ali a fronteira, combater a turma do crime. Então, eu acho que é de interesse por todo mundo. Mas no frigir dos ovos, nenhuma torcida que eu acho que brasileiros, ainda mais cidadãos comuns, façam, vai ter qualquer tipo de mudança na Venezuela. Então, eu acho que a gente está diante de uma situação que, por mais triste que seja, é uma situação relativamente fácil para a gente olhar, porque não vai interferir tão diretamente assim na vida de todos os brasileiros. Talvez os brasileiros que moram na região norte, que enfrentam o problema dos refugiados, esses sentam mais na pele, estejam até mais preocupados com o que está passando na Venezuela. E aí, olha algumas coisas, né? Manter o seu coração aberto, porque se a Venezuela hoje está assim, isso não começou do nada. Isso aqui foi todo um processo ao longo dos anos, né? Ele não começou ontem. Isso aqui, o Hugo Chávez, ele começa a aparecer nos noticiários ainda na década de 90. No início dos anos 90, já criando confusão. Aí chega, né, vai, é preso, volta, assume, um mandato, 2, 3, vai mudando. Aí vem o Maduro, que tá aí desde 2013, já são 11 anos, dando errado. E aí agora, aparentemente, tem uma chance de sair e entrar uma turma nova. Você tem o Edmundo, né, que é o candidato, e meio que vem apoiando ele a Maria Corina. Esses dias atrás a gente foi atrás, né, na Biblioteca Nacional, ver o que falava sobre ela. Umas coisas meio estranhas. Ao mesmo tempo também tem uns tweets estranhos dela, tipo, defendendo o desarmamento. Aí o Jamil Chad publicou a nota. Candidato de oposição na Venezuela agradece postura e exigências do Brasil. Aí você olha e fala assim, rapaz, tá todo mundo no Brasil irado com Lula. Os jornalistas passando o pano, outros realmente criticando. Feliz mesmo, não sei quem tá feliz com Lula, só os loucos alucinados. E aí, o Edmundo Gonzalez, né, ele incluiu o Brasil nos agradecimentos. Segundo ele, o governo de Lula foi um dos que se posicionou de forma a cobrar transparência e a entrega das atas das eleições antes de reconhecer os resultados finais. Beleza, o governo Lula realmente pediu. Mas aí, sei lá, é porque a gente mora no Brasil. Eu acho que é bem complicado para alguém do Brasil agradecer o Lula de alguma coisa. Agradecemos a ONU, a União Europeia, aos Estados Unidos, ao Brasil, Colômbia, Chile, México, Argentina, Espanha, Itália, Portugal, Peru, Costa Rica. Aí foi bem genéricozão. Por solicitarem o respeito à vontade dos venezuelanos expressa em 28 de julho, exigindo a publicação das tabelas dos registros de votação pelo CNE e na declaração emitida pelo Carter Center, um observador internacional convidado pelo CNE. Beleza. Até aqui acho que não tem nada demais, a não ser que... tá agradecendo ao Brasil, a mais genérica, junto com diversos países. E aí que vem um ponto curioso. A Tsuki foi quem compartilhou o tweet que eu acabei vendo, da Corina de 2012, ela defendendo, né, que as pessoas não tivessem jeito de se defender. E aí um dos comentários que ela recebeu, eu tirei o nome da pessoa porque não me vem ao caso a pessoa, é só analisar a situação. A pessoa respondeu para tudo falando o seguinte: há 12 anos você deveria estar no primário. E aí eu até fui atrás para ver quem era a pessoa, li a bio dela no Twitter, né, como ela se descreve. E a pessoa se descreve como um professor de história.
Eu já falo porque eu quis destacar isso. Aí a Atsuki, para responder o cara sobre o que ela mostrou antes e sobre essa questão de 12 anos atrás, ela publica ali 2 prints relativos ao encontro do Fórum Econômico Mundial de 2011, um ano antes do tweet da Corina. E ela fala assim, ó, está além de minha compreensão o motivo pelo qual alguns quase se ofendem por informações que eu trago. Uma ascensão como a de Corina desperta o interesse para conhecer melhor a sua história. É uma visita ao passado que talvez não agrade, mas isso não significa que hoje, ao menos nesse momento, eu não torça pela sua vitória. Onde eu estava em 2012 não vem ao caso, mas um ano antes desse tweet, ela estava sendo porta-voz do Fórum Econômico Mundial no Rio de Janeiro, palestrando sobre fortalecimento da governança regional. No mesmo dia, palestravam sobre o futuro das cidades latino-americanas Geraldo Alckmin, Vitor Halak, presidente do Conselho de Administração do famoso Grupo Camargo Corrêa, Luiz Moreno, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento Washington DC e co-presidente do Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina, são apenas informações, retenha para futuras consultas ou jogue fora. E aí esse rapaz, depois ele respondeu a Tsuki falando, não, o problema assim é que nesse momento essas informações não são importantes. Mas pô, tem qual o momento certo? Tem que esperar as eleições passarem? A gente está no Brasil. A gente tá no Brasil, o que a gente comentar, eu não acho que vai interferir no resultado final das coisas lá. Pelo menos é um achismo meu. Eu acho que, como eu falei anteriormente, a gente devia olhar para a situação da Venezuela, pensando na possibilidade do Brasil, né, passar por algo assim, e principalmente para tentar entender o que aconteceu lá, para não acontecer no Brasil. Você vê que deu errado num lugar, peraí, o que é que deu errado lá? Como que as coisas caminharam para dar tão errado? Por onde vai, por onde não vai? Por onde vai, por onde não vai? Aí eu tinha assistido inicialmente um recorte também, a Tsuki tá demais esses dias, ela postou um recorte muito interessante, é uma live, é um recorte de 7 minutos, do Eduardo Bolsonaro, onde Eduardo Bolsonaro está entrevistando esse rapaz, que foi no Pânico depois, ele é chamado Eduardo Bittar, ele é venezuelano, ele é fundador do grupo Rumbo Libertar, desculpa, meu espanhol é horrível, ele não é grupo de ficar chorando na internet, ele já enfrentou a turma aí que anda com ferramentas na mão na Venezuela, quase partiu dessa para melhor, ele relata isso, já algumas coisas. Eu já tinha visto ele assim uma vez ou outra por alto, mas nunca tinha parado para ouvir assim, as histórias que ele tinha para contar. E ele foi no Pânico. Eu até recomendo para vocês depois, assistam na íntegra os 20 minutos. E eu quero mostrar para vocês alguns pequenos recortes, porque da mesma forma que a turma do Pânico ficou surpresa, eu acho que eu fiquei surpreso, eu acho que vocês conseguem ficar surpresos e ao mesmo tempo, assim como a turma do Pânico, conseguir ver como é que pode falar, né? Uma semelhança com o Brasil, para a gente não incorrer nos mesmos erros que os venezuelanos incorreram. Separei 3 pedaços, eu acho que é bem interessante e dá para entender o espanhol dele. Vamos lá. Sim, mas o problema da Venezuela não iniciou hoje, nem iniciou no ano 1998. Venezuela já era um país socialista anteriormente. Venezuela já estava vivendo uma experiência terrível na área de corrupção. Os partidos políticos que hoje estão à oposição da Venezuela, que todo mundo mostra como oposição da Venezuela, o Capriles, Leopoldo López, Guaidó, a Maria Corina Machado, inclusive, todos eles foram parte de uma oposição conivente com o regime. O Guaidó também? Sim, todos eles. Eles foram criados pelo chavismo a partir do ano 2002. Mas eu teria que contar a história anteriormente da Venezuela, porque desde o ano 45 até o ano 1958 aconteceu uma ditadura militar na Venezuela de direita. Né? Essa ditadura estava evitando que os regimes esquerdistas do mundo, comunistas do mundo, entraram no país. Na época da Guerra Fria. Aí essa ditadura militar protegeu o país desses comunistas. Mas se criou nas universidades, dentro das universidades se criou um grupo chamado Geração de 1928, que eram os principais responsáveis de levar essas ideias, utilizando o método de Gramsci nas universidades, Marx, Lenin, tudo isso nas universidades. Esses líderes foram perseguidos pelo regime militar,
o principal dele foi Rómulo Betancourt. Ele foi expulso do país. Ele saiu da Venezuela para buscar apoio internacional. Se ligou com Fidel Castro e muitos caras da esquerda internacional. Ele ajudou a criar o Partido Comunista da Cuba. Venezuelano. Ajudou a criar o Partido Comunista da Cuba. Ajudou a criar na criação do Partido Comunista de Panamá. Ajudou na criação do Partido Comunista da Colômbia. E conseguiu apoio e financiamento fora para conseguir voltar para a Venezuela para dar combate contra o regime. Entendi. E aí eles criaram uma narrativa para derrubar o regime no dia 23 de janeiro de 1958. Tudo com o papai Fidel. Sim, Papai Fidel. Papai Fidel. É. Aí iniciou um processo de convulsão social que enganaram o povo. Parece bem similar, né? A história do Brasil no primeiro momento. Oposição controlada. Você teve um regime militar anteriormente, barrava a esquerda, enquanto isso foram lá para Cuba, inclusive, como no Brasil, né? Próximo do Fidel, fazendo aquela revolução cultural, ocupando espaço, foi até os finalmente. Aí, um segundo recorte. Cadê? Conhecemos, né? História parecida. Tá, continuando. Então, assim, eles conseguiram colocar na população, na cabeça da população, que eles eram os pais da democracia venezuelana. Conseguiram derrubar a ditadura militar. Tudo igual. Só que eu qualifico eles dos pais do socialismo na Venezuela. Eles são os pais do socialismo na Venezuela. Inclusive, o principal criador do Partido Comunista na Venezuela, dentro da Venezuela, e com outros familiares, são família direta da Maria Corina Machado. Os avós dela, Entendi. os pais dela, primos dela, tios dela, no passado, são os criadores dos partidos comunistas em Venezuela. Da esquerda, de E esquerda. aí eles vêm daí. E quando chega Hugo Chávez, eles já tinham um acordo naqueles anos chamado o Pacto de Ponto Fixo. Pacto de ponto fixo. Lembra isso aí, vai buscar na história. O que é o Pacto de Ponto Fixo? Quando eles chegaram no poder, eles modificaram esse pacto em 1998 e criaram o Pacto do Partido Socialista Unido da Venezuela e o Partido da Mesa da Unidade Democrática, que é o partido que representa a Maria Corina Machado hoje. Então, hoje na Venezuela temos duas esquerdas enganando a Brigando pelo poder. Não, é o poder. A oposição é de esquerda. Agora me fala uma coisa. Dois partidos de esquerda que brigam pelo poder, responsáveis por trazer a democracia de volta, quando na verdade instalaram o socialismo na Venezuela. Curioso, né? Bem curioso. E antes de comentar mais, já vamos ver aqui a terceira parte. Então, como ele apaga seus confrontos? Ele cria uma ficha. Ele coloca uma ficha na televisão. A Venezuela tem duas estruturas comunicacionais. Uma estrutura que responde ao chavismo e outra estrutura comunicacional que responde à falsa oposição venezuelana. No caso de Guaidó, Maria Corina, só entrevistam eles, só posicionam eles e o regime permite que eles existam dentro da Venezuela. O regime aceita, ele aceita essa oposição. Você vê Maria Corina viajando por todo o país. Eu não posso entrar no meu país. Então, mas parece que agora a Costa Rica vai deixar ela ir pra lá se o Maduro for atrás. Ela ainda tem uma missão. Ela ainda tem uma missão por parte do regime. Ela precisa ser a válvula de pressão dessa panela de pressão. Mas ela é corajosa, pô. Ela está fazendo um trabalho. Ela só quer isso aí como um troféu. Só está pegando um troféu, falando, eu tenho os votos. Beleza, você tem os votos, mas vou falar uma coisa certa. Ela não tinha um plano para derrubar o Maduro esse dia. E ela está enganando a população porque você não pode... fala da eleição? Da eleição. Você pode colocar... Então, diz que a eleição agora ele tá o quê? Sequestrando o cara que era um mesário. Sim, tem um mesário lá, tem os mesários. Diz que agora o Maduro tá sequestrando os mesários para mudar o resultado das fichas, né? Gente, pegaram urna, a gente viu. Vamos dar o nome. O interessante é que a Corina não sabia, a família é de esquerda. Então, na verdade, a gente não tem uma oposição então, de a Costa Rica, A estrutura de esquerda. Então, a Costa Rica deu asilo para ela. Mas ela não aceitou. Ah, não aceitou? Não aceitou. Ela falou que vai permanecer dentro do país.
Então, como é que o regime não pega ela? Eduardo, pelo que eu entendi, então ela faz parte desse teatro das tesouras, como se... Exatamente. É isso, então. Exatamente. Porque eles pegavam a liderança, Maria Corina, Leopoldo López, Guaidó, pegavam a liderança... Onde está o Guaidó? O Guaidó está bem em Miami. Está em Miami, né? Já lhe comprou uma missão. Coconut Grove, Lincoln Rose, comprando... Vou contar para você um assunto aqui rapidinho. O problema é que os caras... Muito bom, meu Deus. A elite rastaquera, ela vai embora e larga a gente. No dia seguinte vai embora. E larga a passagem de ida. Deixa eu só passar, obrigado. E aí terminou. Foi bem rápida a entrevista. Ia contar muito mais coisas. Depois eu fui atrás. Eu antes da entrevista dele. Eu vi anteontem, ou foi ontem. E essa entrevista tinha 5 dias atrás. Não deve ter nem uma semana. E é para um canal venezuelano de alguém que não mora na Venezuela. Aí ele passou assim 50 minutos. Aí ele sai discorrendo de forma mais esmiuçada. Sabe? Falou, não, cara, tal ano, tal pessoa fez isso, fez aquilo outro. Aí se juntou dessa forma. Aí fizeram esse movimento aqui. E ele começa a contar os movimentos políticos. Nossa, parece tão similar ao que fizeram no Brasil. Incrível. E assim, realmente, a gente vê algumas coisas lá. Surge a Maria Corina, né? Jabuti não sobe em árvore. Como é que essa mulher aparece? Né? Tá ali e tudo mais. E por mais que candidato... Beleza, ela era candidata, foi inelegível, colocou Edmundo, mas você continua falando muito dela ainda, tudo mais. E assim, a gente não vai comentar sobre isso, porque agora não é o momento. Eu não acho que a opinião do brasileiro vai mudar nada. O que eu achei de interessante ele comentar sobre isso é que ele pelo menos se define, né, como um cara de direita, realmente assim, conservador. Ele até nos Estados Unidos, acho que não sei se ele mora lá, mas ele tem a oportunidade de conhecer o Olavo de Carvalho, contar essa história. Ele falou, quando eu contei pro Olavo, o Olavo ficou, nossa, eu não sabia de quase nada disso, ficou surpreso. E aí eu achei isso aqui interessante porque da mesma forma que você olha pro Brasil, tirando quem mora no Brasil, que você conversa com uma pessoa, algum estrangeiro, a opinião que eles têm do Brasil é o que eles veem na imprensa. No máximo ele consegue ver que é um malvado e talvez o outro não seja tão malvado, porque tá combatendo o malvadão. Né? E como venderam Bolsonaro como a pior pessoa da história, talvez o Lula seja uma opção. Talvez... E aí, agora vai vir 2026, Lula malvadão. A gente tem aí, né, o teatro das tesouras. Coloca aquela oposição permitida, que é literalmente oposição permitida. Então, se a Venezuela chegou onde chegou, e o Brasil também, olha onde o Brasil estava. O Brasil teve um erro de percurso. O Brasil teve um erro de percurso ali no pós-2013. Foi um erro de percurso. Acabou com o impeachment da Dilma e com a eleição de Bolsonaro. Totalmente, né, sem querer, não conseguiram tirar a vida do cara. Mas se não fosse erro de percurso, olha como estava o Brasil. Uma falsa dicotomia, duas esquerdas, PT, PSDB, não resolvia nada, não ia para lugar nenhum. Isso não significa que alguém vai torcer pro Maduro, né? Pelo amor de Deus. É a mesma coisa que a Tsuki falou. Mas reflita muito bem na hora de formar informação, formar opinião sobre qualquer assunto. Vejam a importância de tentar procurar alguém que realmente conhece. A gente se esforça, a gente lê, a gente vai na rede social, mas para ter uma visão assim realmente completa dos fatos, às vezes só quem tá morando no país, em determinado país. E a gente olha a situação e fala, olha... E quando você olha com a lupa, pode tirar alguma lição, né? Alguma lição de Brasil. Então, que em 2026 nós tenhamos um candidato verdadeiramente de oposição, não de uma posição permitida. Porque só tirar o Lula talvez não seja, né, a grande salvação que o Brasil precisa. Mas, falando sobre isso, para pegar um gancho, para falar de um assunto que vai basicamente nessa mesma direção, ontem, Kataguiri, da MBL, foi humilhado. A mentira que ele tentou contar os meninos que seguem o MBL, né? Jovem, meu Deus, jovem novo, não pense em nada. O que ele faz, que ele acontece, que ele é o melhor deputado da história do Brasil, que isso, aquilo, outro. Aí ele manda, né? Eu fui desistido e sabotado pelo meu partido. O cara que faz, que acontece, professor de Deus, que ia dar aulas para Bolsonaro, como é que faz, como é que não faz, etc. Não consegue nem ser candidato a prefeito.
nem consegue ser candidato a prefeito. É uma vergonha. É uma vergonha. Aí fez lá o pronunciamento. Aí saíram matérias para comentar sobre esse assunto. Kim Kataguiri sai da disputa pela prefeitura, diz ter sido sabotado e declara apoio a Ricardo Nunes. Kataguiri anunciou ainda apoio a Ricardo Nunes por parte dele e do seu grupo, que vai lançar 2 candidatos a vereador, Renato Batista e Amanda Vettorazzo, e até já adiantar vocês, Amandinha. Nossa, parece até que virou freira. Amandinha xingava a Bolsonaro, desejava o pior e agora virou uma covarde. Capaz de ter até apagado os tweets antigos ou deixado. Aí ela fala, não, mudei de ideia. Mas de um ano pra cá, a Amandinha não toca mais no nome de Bolsonaro. Se não for pra chamar de mito, meu amor, dá um abraço e se vender como uma grande bolsonarista. Porque agora ela precisa do voto. Ela precisa do voto dos bolsomínios. E tem também o glorioso Renato Batista. Eu não sei se o botão da camisa dele vai segurar por muito tempo. Pelo menos é o que a foto que o Chico Linguiça postou me leva a acreditar. Tá. O botão tá assim já, ó. Eu tava com o celular com a mão assim, né? Vai que sai da tela do celular o botão da camisa. Renatinho, rapaz, me bloqueou. Lá em torno do episódios 120, 130. Hoje é o quê? 1742. Mais de 1.500 dias atrás, Renatinho me bloqueou. Depois de um dossiê na época que eu fiz com do Arthur Duval, que eu mostrava quem eram as pessoas que trabalhavam no gabinete do Arthur. Guto Zacarias estava na live do Encatagui trabalhar também. Aí eu vou esmiuçando o salário de cada um deles. Aí também mostro, olha, o Rafael Riso que tá aqui, é esse aqui, ó, que já foi sócio do Ayan. Aí me bloqueou. O Renato Batista não me desbloqueou, agora tá até me seguindo. Falei, minha nossa, você tá mudado, Renatinho? Mas eu tenho memória ainda. Mas, continuando. Aí, segundo o Kataguiri, Ricardo Nunes se comprometeu a levar adiante suas propostas e o Tarcísio intermediou seu apoio ao prefeito. Tarcísio intermediou. E o Kataguiri fala isso na live, viu? Relata todo o apoio que recebeu o Tarcísio. O Estadão solta uma nota só para falar sobre isso. O papel de Tarcísio para convencer Kataguiri a apoiar Ricardo Nunes em São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, teve papel central para convencer o Kataguiri. O acordo foi fechado numa reunião nesta semana, convocada pelo Tarcísio. Além de Kataguiri e Ricardo Nunes, participaram outras 2 lideranças do MBL, o deputado estadual do Guto Zacarias e o suplente Renato Batista. Eu fico pensando, né? O Tarcísio usou só da sua grande oratória. Me perdoa, não sou tão inocente assim, né? É pelo bem do Brasil. O MBL, que fez campanha por voto nulo para ajudar o Lula, eu não acho que vai ser convencido por uma retórica. Eu não acho que o Tarcísio tem esse poder. Ainda mais com o MBL tendo 2 candidatos, né? Nada aí. Deixa a Amandinha subir no palanque do Ricardo Nunes. Leva a Amandinha e o Renato para quando tiver comício. Nada, algo assim, né? Aí que o Renato, olha. É importante ressaltar que durante todo esse processo de decisão, tivemos a parceria do governador Tarcísio. Tarcísio é o principal responsável pela formação da Frente Ampla contra o vagabundo do Boulos. Rapaz, se o Tarcísio tinha todo esse poder, ou tem todo esse poder, né? Criou a Frente Ampla. Talvez o Tarcísio pudesse ter se esforçado um pouquinho mais lá atrás para ter um candidato mais à direita, né? Porque das opções, para mim, eu já falei para vocês. No primeiro turno, vai ter segundo turno, então vote qualquer um. No segundo turno, vote contra o Boulos. É minha opinião. É minha opinião. Não vou fazer campanha para nenhum, só anti-Boulos. O plano de governo que construímos com Kataguiri segue vivo e honraremos esse projeto de vereadores, na Câmara de Vereadores, né? Já está eleito. Aqui é a foto. Foi esses 2 que contou com o Tarcísio, só que isso aqui não foi enquanto de ontem. Aqui é 16 de outubro de 23, né? Um thread que eu achei. Tá na cúpula da MBL. Rapaz, que esforço para 3% de votos. Rapaz, e engraçado, tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Aí, olha como são as coisas. O Brasil é demais. O Brasil é demais. Perfil chamado Miguel, da série Mas Veja Bem. Aula de maturidade de Kim Kataguiri. Porque o MBL vendeu assim, viu?
Engole o choro. Engole o choro aí. Vocês aí, militantes. Garotinhos que jogam Minecraft. Engole o choro. Engole o choro. Engole o choro. Faz o Pix. O Renan Santos fazer um novo implante, que já tá ficando calvo de novo. Faz o Pix. E vamos pra frente. O que importa é eleger a Mandinha e o Renato. Aí, vamos ouvir o Kataguiri e depois o Renatinho. O que eles têm pra falar do Ricardo Nunes. O maior escândalo da história da cidade de São Paulo. 223 obras emergenciais, aí praticamente 2/3 das obras contratadas sem licitação pelo prefeito Ricardo Nunes têm fortes indícios de conluio. Os valores com indício de corrupção somam 4,3 bilhões de reais. É muito, mas é muito dinheiro. Quando você faz um jogo de cartas marcadas, é assim que funciona. Você ganha a obra, em outra obra, as mesmas empresas são notificadas, só que dessa vez outra empresa oferece o desconto e vence a obra, por aí vai. Bom, a péssima gestão que a gente tem na nossa cidade, com o caos na segurança pública que a gente está vivendo, vocês realmente acham que o sujeito que tem a pré-candidatura capaz de ganhar mais apoio do que Guilherme Boulos é Ricardo Nunes? Boulos está torcendo para o Ricardo Nunes ir para o segundo turno. Justamente por isso que a gente não pode deixar a nossa cidade largada à sua própria sorte. As candidaturas do Boulos, da Tabata e do Ricardo Nunes, eles ficam tentando se apegar a gestões passadas da cidade de São Paulo que não deram certo. A Marta Suplicy foi disputada pela Tabata, pelo Boulos e pelo Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes fazendo a cena agora ao PDT, querendo o PDT junto com ele. A Tabata queria o PDT junto com ela. O Boulos quer estar com o PDT com ele. São só acenos à esquerda. E aí, a única pré-candidatura que a gente tem na cidade de São Paulo, que difere de tudo isso, que não faz acenos a gestões passadas que deram errado, como a da Marta Suplicy, a da Erundina nem se fala. Então, é a pré-candidatura do deputado federal Kim Kataguiri. E é muito engraçado como que o sistema político e partidário brasileiro não consegue enxergar algo que é óbvio. Aquele eleitor que se considera de direita não se vê representado por essas candidaturas. Tanto é que elas vivem dia e noite indo atrás de Marta Suplicy e de Luiz Erundina. Fala, Maninho. Eu diria que por Nunes, a principal estratégia dele é tentar bloquear candidaturas que estejam à direita dele. Então ele quer ganhar o eleitor bolsonarista meio por falta de opção. O eleitor olhe pro cardápio e veja uma pessoa de extrema esquerda, que é o Boulos, uma pessoa de centro-esquerda, que é a Tabata, e o Nunes. E aí acabe tendo que votar no Nunes por falta de opção. Por isso, o maior risco hoje por Nunes, na minha visão, é a candidatura do Kim ser efetivada. Então, o Nunes certamente está atuando muito para, fortalecendo o grupo do Milton Leite, tentar bloquear a chance do Kim ser candidato. Muito bem, meus queridos, eu vou... Imagina o presidente, o maior escândalo. E agora, declara o voto no primeiro. Já declarou. Já não é só o voto, não. Fechadíssimo. Kataguiri, Renatinho com o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes já sabia que não era das melhores das opções. Só é menos pior que o Boulos. Agora, com o apoio do MBL, fica ainda pior. Né? Tá se esforçando o Ricardo Nunes pra perder. Tá se esforçando. E aí o engraçado é esse aqui, ó. Esse aqui eu achei no vídeo que eu fiz que o Renato me bloqueou. E me desbloqueou. Não sei por quê. Kim Kataguiri afirma que a direita poderá precisar apoiar Bolsonaro novamente. O deputado ligado ao MBL afirmou que a direita brasileira não pode depender exclusivamente do presidente, mas pode ter que votar nele novamente. Aí falava o seguinte, ó. Entretanto, ele admite que a polarização mais superficial e radical possível, alimentada pelo presidente, pode levar a uma repetição do cenário de 2018, colocando diretamente contra o PT no segundo turno em 2022. Se isso acontecer, Kim já adiantou que o MBL apoiaria. Se o cenário de 2018 se repetir, organizações como o MBL serão obrigadas a declarar voto útil no presidente mais uma vez, porque não há nenhum outro nome viável na direita. Uai, votou nulo, mas tu votou nulo, Kataguiri. Rapaz, é porque Bolsonaro não é de direita, né? Direita é o Nunes. Direita é o Nunes, né, Kataguiri? Rapaz, é uma piada. A eleição de São Paulo é uma piada. É o Ricardo Nunes, esse 20 zeros à esquerda, inútil.
Aí você tem um Datena. Pelo amor de Deus, né? O cara tem lá o quadro de Che Guevara na sala dele. Já fala absurdos. Acho o Lula um exemplo de vida. Mas beleza. Tá lá o Datena. Eu acho que ainda é meio pior que o Guilherme Boulos. Aí você tinha um Kataguiri. Aí você tem o Marçal. Que defende a tese de gabinete do ódio. Que tava no Vilela. Falando que quer botar... O Marçal tava com a ideia do Minority Report, falando que você pode usar inteligência artificial e você cruzar alguns dados das pessoas junto com a câmera e combater o pré-crime. Falei, minha nossa, dá uma cadeira pra esse rapaz aqui no Poder Judiciário? Ué, que ideia! Aí tava falando disso, falando de radar. Que dá pra colocar agora o radar, porque coloca o radar que o cara vem a 70, reduz, depois acelera de novo. Coloca um radar pra você pegar a inteligência artificial que pega a velocidade aqui, a colar pra você pegar a velocidade média, pra fazer todo mundo andar devagar. Eu falei, esse Marçal tá demais. Aí nessa mesma entrevista, o Vilela faz pergunta pra ele, fala, eu perguntei, pedi a todos os candidatos pra mandar pergunta pros pré-candidatos, só o Kataguiri mandou. Ele fala, rapaz, o Kataguiri, porreta, lenda. Um dos melhores deputados do Brasil. Aí ontem, depois do Kataguiri se humilhar por Ricardo Nunes, o Marçal tá lá no Redcast dando chilique. Porque o Kataguiri... Um monte de criança. Aqui deve estar igual o Eduardo Bittar tava na Venezuela. É a oposição controlada de um lado do outro. O eleitor paulistano vai ter que escolher quem ele quer colocar no lugar do Boulos, porque o Boulos eu realmente ainda acho que é o pior de todos. Mas por isso daqui, por uma nota dessa, vendo aquela pivotada do MBL, vendo toda essa humilhação, esse papinho de me fizeram desistir, nunca teve nenhuma chance, tava aí só gritando, bradando pra aparecer, ganhar status, e que pro partido era interessante pra fazer pressão ou no Ricardo Nunes, ou no Marçal, ou no Datena, ou no próprio Boulos para vender apoio. O Kataguiri tá assim, ó, 100% alinhado com o partido, sempre esteve desde o primeiro dia, para ver potencial eleitoral, para o partido poder colocar isso na mesa e vender para cobrar o apoio. Isso que se tornou a política no Brasil. Aí, as propostas que o Ricardo Nunes, né, pegou do Kataguiri. Uma, tem um negócio aí que você dá pro cara, o cara meio que deixa de ser viciado. Você fica muito louco. Não sei se funciona, mas beleza. Pelo menos tem a ver com segurança pública. A outra é os bons alunos, premiar os bons alunos com uma viagem pra NASA. Beleza, nada contra. É um negócio assim que eu falo, rapaz, São Paulo agora tá resolvido. Agora o aluno vai começar a estudar porque ele vai pra NASA. Vai visitar a NASA. Leva o Sérgio Sacani junto, vai todo mundo junto abraçado, dá um abraço no foguete. Não dá, gente. Não tem condição uma coisa dessa, sabe? Não tem nenhuma condição com ela. Mas eu falo pra você, não anule o seu voto. Não seja igual o MBL. Vá lá, passe raiva. Sai de casa pra votar. Não deixe o Boulos vencer. Agora só tem 3 opções. Datena, Ricardo Nunes ou Pablo Marçal. Pra mim são 3 porcaria. Eu só não quero que o Boulos leve. E ainda tem que aturar depois de tudo isso, né? E parabéns, viu, Tarcísio? Kim Kataguiri abandona a candidatura, declara voto útil em Nunes e critica a União Brasil. Não desistir, foi desistido. Crítico de Bolsonaro, Kim negou que haja incoerência de sua parte em estar ao mesmo lado que Bolsonaro na disputa, ao destacar que Ricardo Nunes não é Bolsonaro. Pronto. Ah. Então, se o Tarcísio ajudou nesse processo aí, então, pô, parabéns, Tarcísio. Deixava aí, né? Nadar e morrer na praia. Eu vou falar pra você, se o Tarcísio não fosse mais à direita, eu tava criticando ele bem mais por muita coisa. Muita coisa. Mas muita coisa. Quando o Tarcísio vai lá, dá um abraço no Klaus Schwab, comenta, falou o que tá acontecendo. A gente comentou. Né? Quando o Tarcísio vai lá, 95% de apoio à reforma tributária, a gente comenta. Comentou bastante naquele momento. Tá lá com a mulher do Mandela, quando tá lá visitando a BlackRock, quando privatiza a EMAI pro Tanuri, quando vende a Sabesp pro Daniel Dantas, a BlackRock.
E vai juntando, aí vai questão de agir desse jeito, aqui, acolá. Se não for de direita assim, até pegar mais pra não dividir a direita. Mas tá ruim, viu, cara? Tá. Eu entendo que você não é tão ideológico assim, mas tá ruim, viu, mano? Tá ruim, viu? Pra mim não tá bom, não. Pra mim não tá muito bom, não. A gente comentou isso dias atrás. Eu não também não vou ficar com remoendo essas histórias, mas enfim, a gente comentou isso aqui dias atrás, gente. Daquela como que quem muito ajuda, quem não atrapalha. Bolsonaro esteve lá no sul do Brasil, né? Aí veio o prefeito da cidade fazer piadinha que determinada pessoa botar ali tá resolvido, né? Naquela coisa que arranca cabeças. Pois bem, o cara que ele falou, o ministro mais supremo de todos, mandou a Polícia Federal investigar o prefeito. E aí agora? Ah, e o Brasil é injusto. Ninguém sabia que o Brasil era injusto? O prefeito descobriu agora que o Brasil é injusto? Brincadeira desnecessária. Toma aí agora, prefeito. Agora pede ajuda a Bolsonaro. Bolsonaro! Aqui é clássico. Se der errado, o prefeito vai pedir ajuda a Bolsonaro. Se Bolsonaro não conseguir salvá-lo, vai ser um traidor, um safado, um vagabundo, né? Um frouxonaro. Ai, não faz, abandona os seus aliados. Custava ter um mínimo de cérebro? Isso é piada que se faça? Porque se fosse com alguém de minha família, eu ia achar horroroso. Não acho que isso aqui é a solução. Mas tá aí. Aí agora aguenta. Agora, e não pede ajuda a Bolsonaro, viu? Espero. Aguenta o teu pepino sozinho. Bolsonaro compartilhou a notícia da Globo. Até a Globo divulgou. Delgatti foi condenado por calúnia contra Bolsonaro. Aquelas mentiras que ele contou durante a CPI do dia 8, CPI do dia 8 de janeiro. Tá aí agora, né? Menos a narrativa repleta de desinformação. Hacker nos acusou de grampear o ministro. Que era mentira. Não vale tudo, né? E a turma da esquerda jogou isso para frente, a imprensa jogou isso para frente, ninguém fez nenhuma questão de checar, e a imprensa descaradamente colocou, não, segundo denúncias, Bolsonaro teria feito isso, né? Só dá as aspas e joga toda a culpa pro hacker. E assim vão destruindo a reputação do homem dia após dia. Menos mal agora tá aí. A condenação sai só a notinha, quase ninguém viu, o Bolsonaro divulgou no perfil dele, talvez você não saiba, porque é assim que o Brasil funciona. Isso aqui a gente comenta depois. Vou comentar com mais calma. Mas isso aqui para encerrar o vídeo com a notícia boa. Essa é boa de verdade. PGR. Parabéns, senhor PGR. Que Deus toque o seu coração, de sua família. De um ótimo final de semana. Mas a PGR diz que diligências parecem indicar com razoável segurança a permanência de Felipe Martins no Brasil no final de dezembro. E sugere a sua soltura. Felipe está preso preventivamente ontem. Ontem completou 174 dias por supostamente ter viajado. Não deixe chegar em 180, não. Que Deus toque também o coração do ministro e solte o Felipe. O pai falou, cara, solta o menino. Solta o menino. Não deixa o coração ficar, né, pesado, com sentimentos. Enfim. Tem as eleições esse ano. Não votar não resolve nada. Reclamar também nesse ponto do dia não vai resolver muita coisa. Eleger a maior quantidade de pessoas mais à direita possível. Tem cidade que não vai ter opção nenhuma. Tem cidade que vai ter. Sorte de quem está na cidade que tem. Quem tiver nessa cidade que trabalhe para a próxima eleição tem mais. Quem está na cidade que não tem ninguém, trabalhe para na sua cidade também ter. Não dá pra gente também ficar esperando que todo mundo resolva tudo. Principalmente vocês aí. Tentem, sei lá, no tempo tiver também, né, essa capacidade, gente. E tentem se unir aí na cidade de vocês, começar a pensar. Vocês acham que é besteira? Mas depender aí, um grupo, às vezes, de 100 pessoas, 100 cidadãos da cidade, botando em cada pessoa conhece, uma quantidade conhece. Mas não, vocês colocam um vereador na próxima eleição. Ah, mas daqui a 4 anos ainda. Se não organizar, daqui a 4 anos vai chegar como está hoje e vai estar aquela confusão de sempre. E no mais é isso. Vejam o que acontece na Venezuela.
o que aconteceu lá para não acontecer aqui, né? Não vamos tomar as mesmas medidas, vamos tentar evitar os problemas, tentar aprender com o erro dos outros. E, igual meu trabalhinho, quiser dar mais, pode estar no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br, onde estamos registrando tudo isso. Lembra daquela curtida compartilhada, volta amanhã. Eu te deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.